Senhor, durante a semana. Que ele venha ser o canal de bênção, Senhor amado, usado por Ti nesse momento, Senhor. E que ele abra os lábios, Senhor amado. Que seja um canal de bênção, transmissor da Tua palavra. Seja um oral, Senhor amado, da Tua palavra, Senhor. E que seja entregue conforme o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. Porque o Teu povo, Senhor, está propenso nessa noite, Senhor. Eu creio em nós, e nosso coração já foi preparado para o Teu Espírito Santo nessa noite, para receber a Tua palavra. Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento novamente a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. É a mensagem que o Senhor tem queimado no coração. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Graças a Deus. Confesso aos irmãos que essa mensagem já estava queimando no meu coração há já um tempo. E eu havia anotado algumas coisas, só que eu não havia tido a oportunidade. E hoje quero apresentar ao Senhor essa oportunidade de estar compartilhando essa mensagem. Mas confesso que eu estou muito precioso. Você também antes do culto, né? Mas eu até tentei procurar outra mensagem, mas essa mensagem queima demais o meu coração. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Vem, diante de Lucas, capítulo 7, versículo de 11. Pastor Doutor, diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler o 17. Vou acompanhar com vocês no canal, porque vai diferente os versículos. Amém? Pouco depois, seguiu ele viagem para uma cidade chamada Naim, e iam com ele seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhes: não chores. Então, chegando-se, tocou no esquife, e quando pararam os que o levavam, disse: moço, a ti digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar. Então Jesus o entregou à sua mãe. O medo se apoderou de todos e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu a notícia disto por toda a Judéia e por toda a região circunvizinha. Amém? Amados, eu quero tentar ministrar o mais calmo possível, porque quem me conhece sabe que eu sou um pouco ansioso, e aí por conta da minha ansiedade eu acabo esquecendo de muita coisa e que é de muita importância. Amém? Pastor, o senhor coloca aquele filho, por favor? O senhor coloca aquele filho, por favor? Aleluia. Quando você coloca com a gente, eu faço uma introdução, bem? Eu pedi porque foi o fogo que eu estava ouvindo quando eu preparei a mensagem. E o pastor que falou para a gente. Falei para o Senhor aí, pastor. Jesus, no capítulo de número 6 do Evangelho de Lucas, Jesus estava à margem do mar da Galileia, ou lado de Nazaré, tá bom?
norte de Israel. Cafarnaum, segundo o mapa geográfico, fica próximo ao mar da Galileia. Então Jesus, quando ele termina o sermão, ele vai para Cafarnaum, ao norte de Israel. E a Bíblia vai nos contar a história, no capítulo de número 7, de um servo. Quando Jesus chega a Cafarnaum, a Bíblia diz no versículo de número 2 que havia um servo, de um servo centurião. Mas a Bíblia diz que este servo ele estava enfermo, à beira da morte. Mas a Bíblia também vai nos dizer que quando o centurião ele ouve falar de Jesus, eu quero repetir essa palavra, centurião, ele ouviu falar de Jesus, eu quero retornar a dizer que centurião, ele somente ouviu falar de Jesus. Ele não viu, ele não presenciou Jesus, ele não teve, pastor Marcos, nenhuma experiência com Jesus, ele não teve nenhum tipo de confirmação de experiência, ele somente ouviu. E aqui também fala a palavra de Deus para as nossas vidas. Talvez eu esteja pregando para pessoas aqui nessa noite que está querendo ou pedindo algo da parte do Senhor, que está necessitando tanto de algo da parte do Senhor, mas está querendo uma confirmação do céu, que está pedindo para o Senhor mostrar aos olhos uma confirmação, mas assim diz o Senhor, que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Centurião não viu, centurião não tomou com Jesus, não falou com Jesus, mas ele ouviu falar. Eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor mandou te dizer: ouça a palavra do Senhor. Você precisa ouvir a palavra e crer no Senhor. Centurião não viu, mas ele ouviu dizer, e ele creu que Jesus podia curar o servo. E nessa noite eu quero dizer para você: crê no Senhor Jesus, teu Deus. E se você está pedindo algo da parte do Senhor, e pedindo tanto uma confirmação, nessa noite o Senhor vai falar com você através da palavra. Então ouça a palavra de Deus nessa noite e crê no Senhor Jesus. A Bíblia diz que aquele centurião, ele ouve falar de Jesus de Nazaré. E centurião, para quem não sabe, ele era um oficial do exército romano, um gentil romano, alguém de suma importância, um líder respeitado, oficial. Sobre ele estava toda a autoridade. Mas a Bíblia diz que quando ele manda, pastor Marcos, alguns anciãos, dos judeus, para ir buscar Jesus. Esses anciãos eles vão. Quando eles se deparam com Jesus, a Bíblia diz que os anciãos eles insistem, eles começam a clamar a Jesus, pedir a Jesus uma certa, insistência. Eles começam a clamar a Jesus. E a Bíblia diz que tanto eles insistirem, pedir para Jesus ouve, atende o clamor dele e vai com eles. E aí, Patrícia, a Bíblia diz que no meio do caminho, quando Jesus está chegando à casa de centurião dá ordem aos seus amigos para ir ao encontro de Jesus. E aí, os amigos vão ao encontro de Jesus. Quando chega para Jesus, diz: assim diz centurião, que ele não é digno para ir até contigo. E aí eu andei pesquisando sobre por que centurião se achava indigno de estar perto de Jesus. Talvez por ele ser gentil, humano. E aí nós sabemos que os judeus, por conta das tradições, eles tinham esse certo preconceito, essa certa recuagem. Eles evitavam ir às casas de gentios. Então talvez por essa questão dele ser um romano e Jesus um judeu, ele talvez, mas sabe o que o Senhor falou no meu coração? Isso, pastor Marcos, significa, ele tinha toda a autoridade, porque ele disse: eu não sou digno de vir contigo, mas eu creio somente a sua palavra, somente uma palavra. Se o Senhor dizer que ele está curado, meu servo vai estar curado. E ele também diz: eu também sou homem de autoridade, porque quando eu mando os meus homens ir, eles
meu servo é curado. E aí sabe o que Jesus fez, pastor Marcos? Ele se dirige à multidão que estava com ele, porque Jesus estava com a multidão. E aí Jesus se dirige à multidão e diz: até hoje, em Israel, eu não vi ninguém com tamanha fé. Até hoje, eu não vi em Israel alguém de tamanha fé. Nessa noite, crê no Senhor e na tua palavra. A gente pede algo para o Senhor. A gente, quando estamos passando pela dor, pelas angústias da vida, pelo dia a dia, a gente fica tão angustiado e a gente começa a pedir algo para o Senhor: Pai, me socorre, Senhor, me atende. E aí nós queremos confirmação, queremos que o Senhor dê sinais. Não, crê no Senhor. Ele é fiel para te abençoar. Ele é fiel para ensinar a tua causa. Ele é fiel para entrar com providência nessa noite. Aleluia. A Bíblia diz que aqueles amigos de Centurião, eles voltam para casa. Jesus não vai com eles. Quando os amigos de Centurião voltam para casa, o criado estava curado. Somente com a palavra do Senhor Jesus. No versículo de 11, a Bíblia vai nos dizer que depois desse ocorrido, Jesus, seus discípulos e a multidão que estava com Jesus, eles vão para o sul, em uma cidade chamada Naim. Eles estavam ao norte de Israel, Cafarnaum. E após esse ocorrido, Jesus, seus discípulos e a multidão que estava com Jesus vai para o sul da cidade de Naim. Quando, pastor Marcos, eles chegam à cidade de Naim, à porta da cidade, eles se deparam com uma situação. E aqui eu quero trazer uma continuação. A Bíblia, irmãos, eu quero ser bem claro, eu corrigindo isso que eu vou falar aqui. O pastor Ney, o pastor Sebastião, me corrige depois. A Bíblia não diz, Patrícia, que Jesus ele estava somente passando, ele estava, por exemplo, vou ser mais claro. A Bíblia diz que a cidade de Naim ficava aos pés do Monte Tabor, aonde foi feita a transfiguração de Jesus e o aparecimento de Moisés e Elias, né, a manifestação da glória. Então, aos pés do Monte Tabor, existia essa cidade de Naim. Quando Jesus ele vai à porta da cidade, ele se depara com uma multidão que está saindo da cidade. E aqui eu quero ser bem específico, porque alguns anos atrás eu peguei essa mensagem e eu errei. Então, para os irmãos que estavam aqui, eu peço perdão, porque quando eu peguei essa mensagem, eu disse que em Naim não era feito enterros, e aí eles estavam indo para Cafarnaum fazer o enterro. Na verdade, não, tá? O enterro não estava sendo em Cafarnaum, tá? O velório, o fúnebre, não era em Cafarnaum, e sim fora da cidade. Havia lugares de sepulcros, tá bom? De sepultamentos, não exclusivamente em Cafarnaum, mas era fora da cidade de Naim. Quando Jesus ele vai para aquela cidade, a porta da cidade, eles se deparam com a multidão que está vindo. E essa multidão, todos estavam em momento, em tempo de dor, de luto, porque havia uma mulher que era viúva, que tinha acabado de perder o seu filho. E quando Jesus se depara com aquela mulher, com aquela multidão, ele se compadece. E aí sabe o que o Senhor falou comigo? Que na porta da cidade, bem na porta, Jesus teve um encontro com aquela mulher e com aquela multidão. Sabe o que isso significa? Que aquela mulher, se ela passasse daquela porta adiante, ela ia decretar o fim do menino. Aí não ia ter mais jeito, ela ia enterrar, ia sepultar, ia decretar. Mas Jesus chegou primeiro. Antes daquela mulher passar daquela porta para enterrar o menino, para decretar o fim, Jesus chegou. Glória a Deus, aleluia. E sabe o que o Senhor fala no meu coração nessa noite? Que há pessoas que estão aqui nessa noite que já chegaram no limite. Talvez está passando pela dor, está passando pelo sofrimento. Talvez o casamento já está chegando no final. Talvez essa situação que você está enfrentando já tem te
não aguento mais, cansei do meu casamento. E olha que casamento é uma coisa complicada, eu nem quero entrar nesse lugar. É tanta luta, é tanto sofrimento, é tanta dor, é tantas decepções, que você está dizendo, eu cansei. Talvez essa noite você veio ao ponto de entregar tudo, mas eu quero dizer que o Senhor Jesus, Ele já te viu, Ele veio em vão nessa noite. A tua vida aqui nessa noite não é em vão. O Senhor está indo ao teu encontro nessa noite, e Ele está trazendo refúgio para a tua alma nessa noite. Aleluia. Aquela mulher chegou no limite na porta, mas Jesus foi ao teu encontro. E aí, Pastor Marcos, a Bíblia diz que Jesus ele se compadece com o sofrimento daquela mulher. Aquela mulher não pediu, aquela mulher não pagou, aquela multidão que estava com ela também ninguém pediu a Jesus, mas Jesus se compadece. Sabe por quê? Porque para os judeus, uma viúva que perde seu marido, pela lei, elas eram amparadas. O pastor Rodrigo pode nos ensinar melhor. Pela lei, se não me engano, elas eram amparadas, elas tinham um certo auxílio com alimentação, auxílio para poder cuidar do seu filho, elas eram amparadas, mas agora ela perdeu seu filho, ou seja, ela estava se sentindo desamparada, sozinha, sem refúgio, sem ajuda, sem auxílio, sem ninguém, porque uma viúva que não tem marido, que não tem filho, elas estavam desamparadas. E Jesus se compadeceu do sofrimento daquela mulher. Talvez eu esteja pregando para pessoas que estejam desamparadas, se sentindo sozinhas, fracas, talvez abandonadas, talvez chocadas pelo sofrimento. Talvez você esteja com o sentimento, mas ninguém se preocupa comigo, ninguém entende a minha dor, ninguém entende o meu sofrimento, ninguém me abraça, ninguém me ajuda, ninguém pergunta se eu estou bem. Nessa noite o Senhor está te dizendo, eu vi o teu sofrimento, eu já enxerguei, eu contemplei a tua dor, o teu sofrimento. Ele está te amparando nessa noite, Ele está te dando conforto, Ele está te abraçando nessa noite, Ele está te trazendo um abraço dEle, o conforto dEle, o auxílio dEle. Sinta-se abraçada por Jesus essa noite, sinta-se amparado por Jesus essa noite. Você não está sozinho, você não está sofrendo sozinho, você não passa por esse sofrimento sozinho, você não luta sozinho, você não caminha sozinho. Eis que sou convosco todos os dias, até a consumação dessa terra, até a consumação do século. Ele é contigo nessa noite, Ele está passando contigo, Ele já te viu, Ele está te amparando nessa noite, Ele está trazendo consolo para o teu coração nessa noite. Quinta-feira dos mais que vencedores. Aleluia. E aí a gente acha que só porque a palavra diz mais que vencedores, não iremos passar não iremos passar pela dor, mas não. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, nós passamos pela dor, pelo sofrimento, pela angústia, pela tristeza, por tudo, mas sobre todas essas coisas somos mais que vencedores. O Senhor te trouxe aqui para te dizer que você é mais que vencedor. Você é vencedor, vitorioso. Você não está passando sozinho por essa luta. Você não está enfrentando essa situação sozinho. O Senhor, Ele é contigo. Ele veio ao teu encontro. Ele se compadeceu. Ele veio exatamente no lugar certo, na hora certa, para consolar aquela mulher. E aí, pastor Marcos, algo incrível é que quando Jesus ele se compadece, ele solta uma palavra profética, não chores. E aí o Senhor está dizendo para você nessa noite, não chores, não abandone o barco. E aí Jesus ele se dirige, pastor Marcos, ao defunto. E aqui tem um detalhe magnífico, sabe por quê? Porque a Bíblia diz, Vitor, que Jesus estava com todos os seus discípulos, todos, mas somente Lucas escreve. Tinha Mateus, os sinóticos, Mateus, Marcos, João, mas só Lucas e Patrícia escreve. E alguém sabe o que dizer? Pastor Marcos, Lucas era médico. E aí, pense com o médico, Vitor. Jesus, com Lucas, os demais discípulos da multidão, se deparando com o defunto. E aí, todos nós sabemos que o médico é estudioso, passa a vida inteira se dedicando à medicina. Ele olha
ficou. Talvez a Bíblia não diz, tá bom? Mas essa possibilidade de ficar. Talvez Lucas possa chegar para o menino, olhar, ver os batimentos, ver tudo. Infelizmente o menino está morto. Infelizmente, acabou. Só que Jesus, Lucas escreve, o único que dos Mateus, Marcos, João, Lucas é o único que escreve. Mas a Bíblia diz que Jesus ele vai para o levante. E chegando, ele tocou sobre o menino, sobre o levante. E os que levavam pararam. Então Jesus diz: jovem, eu te digo, levanta-te. Lucas era médico. Talvez ele tenha um diagnóstico. Acabou, está morto, morreu. Mas Jesus diz: levanta. Eu não sei qual foi a palavra que você tem ouvido ultimamente. Eu não sei qual foi a palavra que tem atingido o teu coração. Eu não sei aquilo que está te afrontando no teu coração, dizendo que não tem mais jeito, dizendo que acabou, dizendo que não tem mais solução, dizendo que não tem mais volta. Mas eu quero dizer que o Senhor, nessa noite, te trouxe aqui para te dizer: ainda não acabou, a história está começando agora, ainda não é o fim. Levanta-te nessa noite, pare de ficar aí se lamentando, chorando. Nessa noite é noite de você se levantar, é noite de você se colocar na posição, é noite de você ligar a tua cabeça. Pare de ficar andando de cabeça para baixo, pare de ficar se lamentando, pare de ficar chorando, pare de ficar ignorando as pessoas, pare de ficar desabafando com pessoas que não se importam com você. Nessa noite o Senhor manda dizer: pare nessa noite, pare, pelo amor de Deus, e levanta nessa noite, erga a tua cabeça, é noite de milagres, levanta. Aleluia. Pare de ficar desabafando com quem não é para desabafar, pare de ficar se lamentando com pessoas que não vão te ajudar a lugar nenhum. Jesus, o Senhor manda te dizer: levanta, erga a tua cabeça, siga em frente. Segundo os historiadores, pastor Martins, diziam que quando eles iam enterrar alguém, eles contratavam choradeiras. Imagine, aquele monte de mulher, aquela gritaria toda, aquela lamentação toda, chorando, se lamentando. E é isso que o diabo quer. Quando você abre tua boca para querer falar com os outros, da tua vida, do seu íntimo, é isso que o diabo gosta. É isso que o diabo fala: realmente acabou, já era, seu sonho acabou, o seu casamento, abandona esse homem logo de uma vez, seu ministério, abandona o seu ministério, vai lá, pede a tua bênção, vai lá, abre mão de tudo. Se você canta, não canta mais mesmo, não. Se você serve ao Senhor, não, viu? Pede a bênção, cara. Pare de ficar abrindo tua boca para quem não é para você abrir. Pare de ficar desabafando com pessoas que não é para você desabafar. Pare de ficar se lamentando, porque quando você abre a sua boca, o diabo tem liberdade para falar mesmo, para te colocar para baixo. Aquela choradeira lá: o menino morreu, não acabou. Lucas, talvez fosse médico, realmente acabou. Mas Jesus diz: não é tempo de acabar, é tempo de você se levantar, é tempo de vida, é tempo de vitória, é tempo de reconciliação, é tempo de restituição, é tempo de vitória para a tua vida nessa noite, é tempo de você se levantar de novo, é tempo de você se colocar na posição de novo, de trabalhar de novo, de agir de novo, de fazer coisas novas de novo. Aí, a Bíblia não diz, mas por conta do mapa geográfico, dá a possibilidade. Não é uma afirmação, é uma possibilidade. Talvez, por Naim ser aos pés do Monte Tabor, como eu disse, o Monte Tabor foi onde foi feita a transfiguração de Jesus, aparecimento de Moisés e Elias, da revelação da glória do Senhor. Um monte da intimidade com Deus. Do monte, aos pés, está tendo um termo. Lá em cima, monte, intimidade com Deus, revelação divina. Embaixo, único, inteiro, melhor. Uma multidão, foi o que eu falei semana passada. Uma multidão estava, talvez, não é uma afirmação, é uma possibilidade. Podia ser Jesus que estava indo para o monte, passou por aí, não é uma afirmação, mas é um pensamento meu. Talvez aquela multidão que estava seguindo a Jesus estava subindo, indo para o monte, e aí à frente deles estava vindo uma outra multidão que estava indo para o inteiro, único, para a derrota. E aí a pergunta
Qual é o tipo de multidão que você é nessa noite? A multidão que vai insistir na glória, na intimidade do Senhor, na experiência divina, ou aquela multidão de derrota, de fracasso, de sofrimento, de dor, de luta? Nessa noite o Senhor vai dizer qual é o tipo de multidão que você é, qual é o tipo de pessoa que você escuta, qual é as amizades que você tem, amizades que te levam para a intimidade com o Senhor, no monte do amor, ou aquela multidão que te coloca para baixo, na tristeza, no sofrimento. Qual é o tipo de multidão que você é nessa noite? Nessa noite eu te convido a participar da multidão de Jesus, que vai para o monte, para as experiências de vida do Senhor, que vai para a intimidade, nas revelações da glória. Nessa noite vai lidar com pessoas que não te levam para a intimidade com o Senhor, vai lidar com pessoas que te afastam da presença de Deus. Começa a lidar com pessoas que te levam para o monte, começa a lidar com pessoas que te levam para a intimidade, começa a lidar com pessoas que estão com Jesus, começa a lidar com pessoas que te levam para a intimidade. Que jejua, que se consagra, que busca a presença do Senhor. Pare de andar com multidão, pare de andar com pessoas que é fracasso, pare de andar com pessoas que só te levam ao sofrimento. Aí sabe o que a Bíblia diz? Que depois que Jesus realiza o milagre, ele restitui a vida do menino, ele entrega na mão do menino. Glória a Deus, aleluia. Aquilo que estava morto, a dor, o sofrimento, ele realiza o milagre. Sabe o que é mais incrível, Patrícia? É que no dia anterior, lá em Cafarnaum, ele também fez o milagre, ele também curou. Mas no capítulo, no episódio anterior, sempre Deus pediu: Jesus, seguindo a tua palavra, cura meu servo. Agora, ninguém pediu. Um dia depois, ninguém clamou, ninguém pediu. Eu já ministrei isso e quero terminar e repetir para você. Sabe o que eu quero com isso, Patrícia? Que há milagres que o Senhor tem preparado para nós, que não necessariamente nós não precisamos abrir a nossa boca. Sabe por quê? Porque Ele te conhece, Ele sabe até onde você é capaz de chegar, Ele sabe o que passa dentro do teu coração. Tem coisas, há milagres que o Senhor faz na nossa vida que necessariamente nós não precisamos pedir para amar, porque Ele te conhece, Ele sabe do teu sofrimento, Ele conhece o coração, Ele conhece a tua vida, Ele sabe exatamente o que é que você está passando. Não sinta-se sozinho, não sinta-se desamparado. Ele te conhece exatamente, sabe quem você é. E talvez você pense assim: ah, mas no dia anterior, ontem ele já curou, ele já fez milagre, mas será que ele faz hoje milagre? Não. Sim, ele faz hoje, amanhã, ele faz agora, ele faz daqui a pouco, ele faz depois. Jesus, ele é milagre a hora que ele quiser, quando ele entender. Sabe por quê? Porque todo dia é dia de milagre. O milagre para Jesus é hoje, amanhã, depois, é agora, daqui a pouco, todo dia, toda hora é hora de milagre. Não se impossibilite de receber os milagres do Senhor. Não se impossibilite de viver o extraordinário do Senhor. Pare de colocar limites. Jesus curou ontem o servo de centurião. Hoje ele está curando de novo. Talvez você viveu o milagre ontem. Talvez você viveu o milagre hoje de manhã no livramento. Mas o Senhor deu para te dar livramento agora, para te curar agora, porque essa hora. Receba nessa noite o milagre do Senhor. Receba nessa noite o livramento do Senhor. Receba nessa noite a graça, a ousadia, o livramento do refúgio, a providência do céu. Mas receba nessa noite em nome de Jesus, porque Ele é o Senhor que faz milagre nessa noite. Aleluia. Porque para Deus nada é impossível. Talvez o médico diagnóstico nome diz: é o fim. Nessa noite o Senhor diz: não, não é o fim, é o recomeço. É o começo de uma grande obra na tua vida. A Bíblia diz que a mãe perdeu o menino. Jesus pega o menino e pega na mão. O Senhor está restituindo algo que você perdeu nessa noite. Eu não sei o que é que você perdeu nessa noite. Eu não sei o que é que você está passando nessa noite. Mas o Senhor manda eu te dizer que Ele está colocando nas suas mãos novamente aquilo que é teu, aquilo que o diabo roubou, aquilo que o diabo tirou. Nessa noite o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele está restituindo algo nas tuas mãos. Ele vai te entregar nas suas mãos. Você vai ter uma posse da tua vitória em nome de Jesus. Aquilo que o diabo achou que tirou, aquilo que o diabo roubou que você perdeu, está derrotado. Não é o fim, é o começo. Ele está entregando nas suas mãos nessa noite em nome de Jesus. Receba teu milagre nessa noite em nome de Jesus. Aí sabe o que a Bíblia diz? Que a Bíblia duas multidões. A multidão
imagem a multidão que estava no redor. E no final, sabe qual foi o final de tudo isso? Que ambas as multidões, todas, pastor ver, todos presenciaram, todos que estavam ali começaram a glorificar o Senhor, todos que estavam ali, aquela multidão, aquelas pessoas começaram a glorificar o nome do Senhor. Imagine aquela multidão que estava chorando, se lamentando, se entristecendo, ao ver o milagre, eles se restituíram, se encheram da presença, se alegraram, glorificaram o nome do Senhor, e todos a Judéia, todos foram tocados pela glória do Senhor. Sabe por quê? Porque o milagre de Deus na tua vida não vai te alcançar somente você, mas vai alcançar a tua casa, teu vizinho, teus amigos, teu trabalho. A glória do Senhor tem sobre a tua vida. A promessa que Deus tem para entregar para você não vai alcançar somente você, mas toda a sua família, todos que estão ao teu redor. Receba nessa noite a bênção do Senhor, receba nessa noite o milagre do Senhor, receba nessa noite a restituição dos céus, a bênção do Senhor, em nome de Jesus. O milagre que Deus tem para a tua vida não é para você, é para quem está ao teu redor. Todos vão ser alcançados por essa glória, todos vão ser tocados por essa glória, em nome de Jesus. Se coloque de pé nessa noite. Aquela mulher, ela estava indo para entregar, estava no limite, na porta da cidade, no limite, para enterrar, para entregar, para desistir. O casamento, não sei, o projeto, não sei, o trabalho, o ministério, a obra, não sei. Mas assim diz o Senhor nessa noite que Ele já veio ao teu encontro, Ele está contigo, Ele está te consolando, te confortando, e Ele está entregando na tua mão o teu milagre, a tua vitória, em nome do Senhor Jesus. E a obra que o Senhor tem para a tua vida vai alcançar toda a tua casa, em nome de Jesus. Eu não sei para quem que você ora tanto, eu não sei para quem que você pede tanto, eu não sei para quem que você tem chorado as noites não dormidas, eu não sei qual é o teu sofrimento, eu não sei o que está fugindo do coração nessa noite, mas eu quero dizer para você que o Senhor Ele já tem sondado o teu sofrimento, Ele já tem ouvido o teu clamor, Ele já está indo ao encontro daquela pessoa, Ele já está tocando aquela pessoa. Não se preocupe, talvez é um filho que está no mundo das drogas, talvez é um ente, um marido que não está na presença do Senhor, eu não sei, e você estava a ponto de desistir e entregar, mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele está entregando o milagre na tua mão. Toma posse e receba a tua vitória nessa noite. Sai daqui regozijando de alegria, porque o Senhor vai restituir toda a tua casa, em nome de Jesus. Sua casa vai ser na presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro para a tua igreja. Eu não sei como é que a tua igreja está passando, pela dor, pelo sofrimento, pela perda, pela angústia. Eu não sei, mas quem estava no limite. Pai, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor já veio ao nosso encontro. Eu creio, Pai, que o Senhor já tem sondado corações aqui nessa noite. Eu creio, Jesus, que o Senhor é poderoso para fazer o impossível acontecer no meio da tua igreja. Faz o milagre, Senhor, em nome de Jesus. Restitui aquilo que a tua igreja perdeu. Traz de volta aquele que foi embora, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Se há alguém aqui, Senhor, que está no mundo das drogas, filho, primo, parente, não sei, marido, Senhor, o Senhor é poderoso para buscar a ele onde ele estiver. Pega ele nessa hora, Senhor. Toca sobre o coração dele nessa hora, Senhor, e traz ele para a tua presença. Limpa, renova, transforma, protege, cubra com teu sangue em nome de Jesus Cristo. Senhor, traz a vitória e a alegria para a tua igreja, em nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que aquela multidão ela se alegra e sai regozijando e se alegrando na presença do Senhor. Nessa noite se alegre-se. Glória a Deus. Você é mais que vitorioso em nome de Jesus. Apesar da dor, da luta, do sofrimento, apesar de todas essas coisas, nós somos mais que vencedores em nome de Jesus. Amém? Amém. Uma palavra bem forte em nome do Senhor.
assim com as mãos. O grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Filho e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus sejam e continuem com o povo do Senhor, hoje e para todos sempre. Todos dizem amém.